modelos familiares. É a base que me construiu quem eu sou e como me tornar mais saudável. Esse é o nosso tema hoje. Em cima desse tema, eu quero que você diferencie a psicoterapia da comunidade plenamente. Como eu estou dizendo para vocês, a psicoterapia ela traz a seguinte ideia: de fazer uma abordagem que compõe alguns passos mínimos. Entender para atender, tirar as dúvidas, montar uma estratégia de atendimento, considerar o seu quadro, o seu histórico, a anamnese, o seu momento de vida e o que você deseja tratar, e adequar abordagens e técnicas em psicoterapia ou ajustar ou escolher para a estratégia abordagens e técnicas em psicoterapia. Na sequência, começar as ações terapêuticas, que começam também com acolhimento, mas esse acolhimento não necessariamente é concordar. Como eu sempre digo, é você acolher a pessoa, dizer que ela tem um lugar para se expressar, seguro, com sigilo profissional, que ela ali pode dizer tudo o que ela sente, sem crítica, sem julgamento, sem condenação. Após esse acolhimento, fazer intervenções com perguntas, com sugestões, com proposições, com ideias que vão ajudar você a pensar e repensar o que está acontecendo em sua vida e assim, por meio dessa análise, aplicar uma abordagem, uma técnica em psicoterapia para ajudar você a melhorar daquelas questões. Em suma, em resumo, esses são os passos da psicoterapia. Na comunidade, e aqui mais especificamente na comunidade plenamente, o nosso objetivo é juntar pessoas para que em um momento e espaço terapêutico, como foi dito aqui em um dos comentários, a gente possa ter a possibilidade de estudar juntos, aprender juntos, crescer juntos e principalmente amadurecer no desenvolvimento humano, psicoemocional, na saúde mental, no aprendizado e aprender a questionar aquilo que nos foi ensinado, para que a gente possa crescer e no nosso amadurecimento a gente se fortalecer e nos formarmos pessoas melhores, mais capazes de lidar com as adversidades e situações da vida. E sobre esse tema, muitas situações acontecem. O tema de hoje, que é continuidade da nossa sessão anterior, que foi sobre quem eu sou, minha essência, hoje fala sobre modelos familiares, a base que me construiu e que me trouxe até aqui, e como eu posso retornar ou tornar a minha vida mais saudável. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, nesse ponto eu vou ser bem cirúrgico e breve. Eu em poucos minutos quero abordar esse tema com vocês e quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Primeira coisa que você tem que pôr na sua mente: os pais tentando acertar também erram. Se você me conhece já há algum tempo, se você assistiu materiais meus, você sabe que eu já disse isso. Os pais tentando acertar também erram. E erram porque eles também não tiveram. Não tiveram você com um manual, com uma bula, com manuais de instrução, e cada filho veio diferente. E os filhos muitas vezes interpretam as coisas que acontecem na relação com os pais de maneira muito diferente. Imagine dois filhos gêmeos em que o pai bebe. E então se pergunta para um dos filhos gêmeos: por que você bebe? Ele pode responder algo do tipo: porque eu ia com meu pai para os bares, acompanhar ele, cuidar dele, e acabei que crescendo comecei a beber com ele e me tornei companhia dele. E esse sentimento de afeto se associou com a bebida e hoje eu também bebo. O outro pode responder: eu bebo porque eu tinha um pai que bebia, eu acompanhava ele nas bebidas, eu ia pro bar com ele, eu via as situações que ele passava, as condições subhumanas que ele se colocava, o quanto que a bebida destruiu ele, por isso eu não bebo. Então, ou seja, dois filhos gêmeos com duas respostas diferentes, com duas percepções diferentes, duas interpretações de mundo e visão de mundo diferente dos seus pais. Então, frise isso na sua mente. Os pais tentando acertar também erram. E todos os pais e mães que foram bons tentaram acertar, mas eles não tiveram recursos para fazer mais do que fizeram. Se tivessem, teriam feito. Eles só deram o que tinham. E se tivessem mais, eles teriam dado. Então, hoje, agora como adulto, com base na abordagem que temos feito, é hora de você dar a você aquilo que não foi lhe dado. É hora de você verificar tudo o que a sua criança, o seu adolescente, o seu adulto interior não recebeu dos seus pais e que queria, e você trazer isso. E o outro ponto que eu entro é: e quando a gente cresce, o que a gente faz então na prática? Deixa eu citar um exemplo que é muito legal de uma pessoa que eu conheci. Ela disse para mim o seguinte:
Quando a gente era criança, a gente não tinha televisão, porque a gente era muito pobre. E então eu assistia a televisão pela janela da minha casa, que dava para a porta ou a janela da casa do vizinho, que dava para ver a televisão na casa dele. Então eu assistia a televisão, se tivesse com volume alto, sem som, com som, e se tivesse com volume baixo, sem som. Então, pela janela da minha casa, na janela do vizinho ou na porta do vizinho, eu conseguia da minha casa assistir televisão, muitas vezes com som e muitas vezes sem som. Mas eu assistia. Quando eu cresci, eu criança ainda fiz uma promessa para mim, e quando eu crescesse, eu teria uma televisão em cada cômodo da minha casa. Percebe que ela sofre uma falta, uma necessidade, uma sensação de carência. E ela faz criança já uma promessa. Quando eu crescer, eu vou ter uma televisão em cada cômodo da minha casa. E foi quando eu visitei a casa dela e vi uma televisão em cada cômodo da casa dela, já adulta, é que eu perguntei e ela me contou essa história. Então ela deu para a criança dela aquilo que na infância ela não teve, de escassez, de tudo. E existe também casos o contrário. Quer um exemplo? Eu atendi uma cliente, esse caso já tem mais de 10 anos, em que ela tinha problemas de compulsão alimentar. E ela também tinha problemas por conta da compulsão alimentar de obesidade. E aqui você então já tem que fazer uma primeira separação: a diferença entre compulsão alimentar e obesidade. Compulsão alimentar é comer, comer até passar mal, comer, comer até desmaiar, comer, comer até dar fissura e querer comer mais, comer, comer até tremer, comer, comer até vomitar, comer, comer até provocar o vômito e comer mais. Isso é compulsão alimentar. Isso gera obesidade, pode gerar bulimia, anorexia e outras doenças, outros problemas de fundo e questões psicoemocionais. Mas isso não é a obesidade. Existem pessoas que simplesmente gostam de comer, mas elas não têm esses sintomas de compulsão alimentar. E por gostarem de comer, elas engordam tanto quanto as pessoas que têm compulsão alimentar. Então separe essas duas coisas. Ao tratar da compulsão alimentar, você não necessariamente emagrecerá, você terá que fazer alguma atividade. Vou dar um exemplo para você. Nesse caso específico, essa cliente eu pus ela em transe hipnótico e ela lembrou-se que por volta de 5, 6 anos de idade, a mãe dela levava ela para a escola e em caminho da escola, o único dinheiro que a mãe tinha era para comprar uma caixinha de todinho. Então a mãe dela comprou uma caixinha de todinho, deu para ela, foi para a escola toda feliz e agora vem a outra questão, a comparação. Na hora do intervalo, ela está tomando o lanche dela, o todinho, e ela olha para um lado, olha para o outro e tem crianças com lanches e lancheiras muito bem incrementadas. Pão, biscoito, suco, Toddy, sanduíche, e ela olha toda aquela comida e ela apenas com um todinho. E ela faz uma promessa quando criança para si. Quando eu crescer, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou ter dinheiro, eu vou passar vou arrumar um cargo em que eu nunca fique sem dinheiro, em que eu nunca seja demitida, em que eu tenha dinheiro constante e eu vou comer tudo o que eu quiser. E foi isso que ela fez. Ela cresceu, ela formou em Direito, ela passou num concurso aqui para a ANS e foi cedida para o CNPq, e agora ela tinha um emprego em que ela não seria demitida e dinheiro. E ela cumpriu a promessa, começou a comer, 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 comer compulsivamente e engordou. Quando nós descobrimos essa experiência, ela, ao acessar essa lembrança, fizemos uma técnica de ressignificação e modificamos essa mensagem que ela escreveu na mente dela a partir dessa experiência, a partir da experiência dela com a mãe, com seus modelos mentais, com os seus modelos de crenças, e então ela parou a compulsão alimentar. Pergunta: ela emagreceu? No primeiro momento, alguns quilos, porque parou de comer exageradamente, e então comendo menos do que exageradamente, ela foi emagrecendo. Mas ainda sobrava 16 quilos para ela emagrecer. Conclusão: fizemos uma técnica de programação neurolinguística para que ela conseguisse na mente dela se organizar e se programar para fazer os exercícios, ter mais disciplina, foco, atenção, concentração. E então ela começou a fazer caminhada, depois corrida, depois se matriculou em Muay Thai, que perde 1.000 calorias por treino, fez uma dieta alimentar e então em 3 meses perdeu os 16 quilos. Compreende? E ela nunca mais voltou a engordar, porque a compulsão alimentar, que era a causa de gerar a obesidade, não tinha retornado. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. E quando nascemos em famílias tóxicas? O que fazer? Coloca aqui nos comentários para mim, porque isso é importante a gente conversar. Quando nascemos em famílias tóxicas, o que fazer? O que fazer quando nascemos em família tóxica? Bom, a resposta, enquanto você comenta aqui, é a seguinte:
Entenda, se você nasceu numa família tóxica, se você nasceu num ambiente doentio, com pessoas doentias, seus cuidadores primários eram pessoas doentias, está na hora de você curar-se a si mesmo. Está na hora de você olhar para trás e aprender uma conversa que houve entre um homem e um indiano. Um homem viajando por mais de 5 anos, em 25 países, ele então parou na Índia. E lá chegando, em um determinado momento, começou a faltar dinheiro no caixa eletrônico. E os caixas eletrônicos foram dando problema, de problemas técnicos. E ninguém conseguia sacar dinheiro no caixa eletrônico. E tampouco a gente conseguia, eles conseguiam saber quando é que teria dinheiro para poder sacar. No entanto, a estrutura da Índia é uma estrutura diferente de pensamento. Você vai perceber no decorrer da história. E então esse homem pegou e chegou e ele já estava conhecido ali pelas pessoas e ele sempre comia no mesmo lugar. Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, sempre no mesmo lugar. E o indiano servia ele, sempre com muita alegria. E então ele pegou e quando passado alguns dias, com o indiano servindo todos os dias, passaram-se 20 dias, os caixas eletrônicos voltaram. Veja, ninguém sabia quando que esses caixas eletrônicos iam voltar. Ele foi lá e sacou o dinheiro, foi encontrou com o homem, e o homem encontrou com o indiano, no mesmo local onde ele sempre comia, e então ele disse, ô meu amigo, vim aqui almoçar com você. E ele disse, ô meu nobre, sente-se aí, vou lhe servir, disse o indiano. E então o homem disse para ele o seguinte, rapaz, os caixas eletrônicos voltaram a funcionar. E enquanto o indiano servia a comida e tudo que ele precisava de comer naquela hora do almoço, ele dizia, e hoje eu quero lhe pagar. E ele disse, ah, tá bom, muito obrigado, disse o indiano. E então o homem disse, olha, eu fiz aqui as contas aqui no papel e somei tudo, cada data, cada coisa que eu comi e os valores, e deu tanto. Tirou o dinheiro, contou o dinheiro e entregou para o indiano. O indiano recebeu o dinheiro e simplesmente pôs no bolso. Ele ficou admirado, o homem, e disse, mas o senhor nem vai contar? Ele disse, mas você não contou? Ele disse, não, mas o senhor não anota as coisas, o senhor não anota nada, não fez controle nenhum, mas você não fez o controle anotando cada um dos itens que você comprou, que você comeu? Aí ele, mas pode ser que eu pudesse te enganar. Ele disse, isso é problema seu. Isso é problema pro seu karma. Palavra sânscrito, ação e reação. Lá na frente isso vai ter uma reação. O máximo que você pode levar de mim é dinheiro. Mas nada mais que isso. Minha paz você não leva, minha vida você não leva, meu sossego você não leva, minha dignidade você não leva, minha essência você não leva. Então o máximo que eu vou perder é dinheiro. Agora você vai ter um problema lá na frente com o seu karma, que vai ter uma ação agora e uma reação lá na frente. Compreende essa história? Não importa o que os seus pais fizeram, importa o que você vai fazer. Não importa o que a sua família fez com você, importa o que você vai fazer. Não importa quem são eles, importa quem é você. Não importa o que você passou, até importa para você refletir e refazer esse caminho e essa história dentro de você, mas importa que você faça a mudança. A mudança começa e acontece em você. Então é você, isso é problema deles. Eu conheço uma pessoa que teve uma mãe muito amarga, que nunca abraçou esse garoto. E esse garoto sempre abraçou a mãe dele. Acredita, a história do indiano, o karma, lá na frente tem uma ação e reação. Que dia você acha que essa mulher morreu? No dia do abraço, dia 22 de maio de 2014. Morreu essa mulher. E ele foi lá abraçá-la, sem saber, obviamente, que a mãe ia morrer. E ao abraçá-la, ela não o abraçou. Ela não foi carinhosa com ele. Mas perceba, no momento em que ele abraça a mãe, que nunca o abraçou, entendeu? Ele recebe o abraço que ele dá, o cheiro dela, a pele dela, o amor que ele está transmitindo, ele recebe e fica com ele. E se ela não abraçou e não recebeu, isso é problema dela, não é problema dele. Então entenda, isto não é problema seu, isso é problema de quem não entendeu você. De quem não lhe acolheu, não lhe amou, não tinha o que te oferecer. Não é seu. Então agora, número 1, diga, se você puder, eu te amo. Para todos os seus modelos familiares. Diga, eu sou grato por tudo que você me deu, pois era tudo que você tinha. Diga, eu sinto muito por isto, por aquilo, por tudo que lhe fizeram de mal. E diga, eu lhe perdoo. Eu tiro de dentro de mim o mal que você me causou. E este é o Ho Oponopono, uma técnica que você pode respirar 3 vezes e depois soltando, relaxando, fechar os olhos, meditar as coisas que lhe aconteceram e uma por uma dizer: eu te
perdoo, eu sinto muito, eu te perdoo, eu te entendo e sou grato e eu te aceito. E para cada uma das coisas diga: eu sinto muito por isto, por aquilo que aconteceu. Eu te perdoo, deixo esse mal sair de dentro de mim. Eu te entendo e sou grato, e eu te aceito e te amo profundo e completamente. E então se ame também profundo e completamente. Então, olha, era isso que eu queria trazer para vocês, de forma muito séria e muito firme e muito precisa esse encontro de hoje. E agora eu queria ouvir você. Me conta a sua história. E olha, a comunidade é um lugar onde você pode contar a sua história tranquilamente. Desde que você conte a história, desde que você conte os detalhes que você possa contar sem se expor, sem causar algum constrangimento para você, apenas a sua história, o seu compartilhar, que você compartilhando a sua história, seu entendimento, sua visão de mundo, possa inspirar e ajudar outras pessoas a crescer. Agora a bola está com vocês.